fazer a leitura então. Êxodo, capítulo 20, meus irmãos, palavra do Senhor. Diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, nosso Pai, perdoe, Senhor, qualquer pecado da nossa alma neste momento. Nós suplicamos pelo sangue de seu Filho Jesus e estamos aqui desejosos de receber, Senhor, os seus conselhos para esta manhã na nossa vida. Fale conosco, Senhor nosso Deus, que esse estudo seja dirigido pelo Espírito Santo para compreendermos e também para aceitarmos, Senhor, de maneira humilde os seus ensinos, a sua palavra, para a glória do seu nome, para o grande bem de nossa alma, da nossa vida, em nome de Jesus. Oramos assim em Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode sentar, pode sentar. Irmãos, vamos continuar no estudo dos 10 mandamentos. Nós já estudamos aqui uma boa parte da nossa lição de número 35, que eu convido os irmãos a abrirem aí, aqueles que tiverem a apostila, né? Na página 63, sobre os 10 mandamentos, a lição 35. Vou fazer uma breve revisão do que nós já estudamos e hoje, pela graça de Deus, nós vamos realmente entrar no primeiro mandamento, né? Que até aqui nós fizemos a introdução. Felizmente, a gravação da semana passada eu acabei perdendo, fiquei até bem triste, né? Porque eu não queria ter perdido, mas sumiu aqui o áudio. Então hoje eu vou fazer a revisão, tentar suprir isso com essa revisão, né? Ainda que breve, foi perdido o áudio, mas graças a Deus os irmãos que estavam aqui puderam ouvir, né? Bom, irmãos, aqui vocês têm o que é a lei de Deus, pergunta 98. A resposta: o decálogo ou os 10 mandamentos. Nós temos estudado que esses 10 mandamentos eles estão em 2 partes das Escrituras. São os textos que vocês têm aí, Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Deuteronômio 5 com alguns poucos acréscimos, mas basicamente, meus irmãos, todos os 2 textos estão aí apresentando para nós os 10 mandamentos, que é exatamente a lei de Deus. Essa é a lei de Deus, a lei moral do Senhor para a nossa vida. Aí nós temos a lista dos 10 mandamentos, que eu pedi para vocês decorarem, não texto inteiro, se decorar o texto inteiro é bom, muito bom também, mas ao menos os mandamentos em si, né? Aquilo que é a essência de cada mandamento. Vamos ver aí então. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Eu vou só pegando as partes principais. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar.
O 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe. O 6º mandamento, não matarás. O 7º mandamento, não adulterarás. O 8º mandamento, não furtarás. O 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Basicamente, o que é do teu próximo, né? Pergunta 99. Então, esses são os 10 mandamentos. Pergunta 99. Como são divididos esses mandamentos? Resposta: em 2 tábuas. A primeira tábua contém os 4 mandamentos, os quais nos ensinam como deve ser a nossa relação para com Deus. E a segunda contém 6 mandamentos, os quais nos ensinam os nossos deveres em relação ao próximo. Então, nós vimos que a lei de Deus são os 10 mandamentos, que estão em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, e que agora nós estamos aqui observando, já estudamos também na pergunta 99, que são 2 tábuas. Uma tábua se relaciona a Deus diretamente, que são os 4 primeiros mandamentos, e a segunda tábua se relaciona aos nossos deveres com relação ao nosso próximo. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo, ele resumiu os mandamentos em amar a Deus e amar o próximo. Eu tenho destacado bastante aqui, enfatizado, que na medida que nós vamos amando a Deus, nós vamos também amando o nosso próximo. E que no final das contas nós mostramos que amamos a Deus quando nós amamos o nosso próximo. Eu destaquei para vocês aqui que não ter Deus, outro Deus, cultuar a Deus, que é o primeiro mandamento, tudo está relacionado a Deus. Não fazer mais escultura, está falando da forma do culto que nós devemos ter a Deus, não tomar o nome dele em vão e guardar o dia do Senhor. Esses 4 mandamentos, eles são diretamente relacionados exatamente com o Senhor nosso Deus. A partir daí, nós amamos ao Senhor, por amor ao Senhor, nós também vamos amar o próximo. Nós vamos respeitar as autoridades, que isso é a essência do 5º mandamento. A primeira autoridade que nós conhecemos na vida é nosso pai e a nossa mãe, as primeiras autoridades, né? Por isso que começa com honrar pai e mãe, mas na verdade isso vai se estender às outras autoridades também. Nós vamos preservar a vida do nosso próximo, nós não vamos matar. Nós vamos preservar a família do nosso próximo, nós não vamos adulterar. Nós vamos preservar a propriedade do nosso próximo, nós não vamos furtar. Nós vamos preservar o nome do nosso próximo, nós vamos respeitar a esse, não dando falso testemunho contra o nosso próximo, não falando mal dele. E nós vamos também, tudo isso está na base de um coração que não cobiça o que é do próximo. Nós vamos estudar essas coisas, mas que na verdade se contenta com aquilo que Deus dá, se alegra com aquilo que Deus dá e não fica invejando o que é do próximo. Então veja que essas coisas, elas têm todas a ver com o próximo. Na pergunta 100, o catecismo continua assim, ainda na introdução aos 10 mandamentos. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Resposta: eu sou Yahvé, o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui no texto que nós lemos, versículo 2, vocês observem que diz, eu sou o Senhor. Toda essa palavra Senhor com letra maiúscula respeita ao nome de Deus, Yahvé. Eu sou Yahvé, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa introdução, ou melhor dizendo, o prefácio aos 10 mandamentos. O prefácio, ele nos ensina algumas verdades. Nós vimos semana passada na pergunta 101. Vamos ler aí. O que podemos aprender a partir desse prefácio? 3 coisas nós podemos aprender. Primeiro, ele mostra a quem o direito de legislar toda a regra pertence, isto é, ao próprio Deus, pois ele diz, eu sou Yahvé. Em segundo lugar, ele diz que é o Deus do seu povo, para que através da promessa de sua generosidade os encorajasse a obedecê-lo. Em terceiro lugar, ele diz que te tirei da terra do Egito como se ele dissesse, eu sou aquele que me revelei a vocês e lhes concedi todas essas bênçãos. Portanto, vocês são obrigados a mostrar gratidão e obediência a mim. Eu falei para vocês semana passada que obedecer aos mandamentos de Deus, conforme a Escritura, não é moralismo. Moralismo é uma porção de regras. Seria moralismo se eu colocasse aqui os 10 mandamentos e dissesse assim, obedeçam. E aí vocês fariam porque vocês concordariam, porque aquilo traz benefício para a vida de vocês, ou porque vocês
vocês acham que isso é certo? Isso é moralismo. Não, o cristianismo, a vida piedosa não é meramente obedecer regras morais, mas é obedecer por causa de Deus. Veja que é para Deus que eu faço aquilo, é para Deus. Primeiro, porque Ele é Deus e Ele tem toda a autoridade de dizer, de me ordenar o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. É Ele que estabelece as regras, Ele que estabelece a sua lei. Por causa disso que eu obedeço esses mandamentos, porque Ele é Deus, Ele é Yahvé. Segundo, porque Ele é o meu Deus. Ele não é apenas Deus, mas Ele é o meu Deus. E é assim que Ele se revelou a Israel: eu sou Deus de vocês, para que através da promessa de sua generosidade, que generosidade Ele se tornar o meu Deus, né? Eu fosse encorajado a obedecer. Eu obedeço porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Em terceiro lugar, porque Ele tirou o povo do Egito. Eu sou aquele que me revelei a vocês e lhes concedi todas essas bênçãos. Portanto, vocês são obrigados a mostrar gratidão e obediência a mim. Então, eu obedeço porque Ele me salvou, porque Ele me livrou do Egito. No nosso Egito, no caso, é o nosso pecado, é a escravidão debaixo de Satanás e da maldade, da morte. Então, esses três motivos são completamente diferentes de um mero moralismo. Eu não obedeço os mandamentos porque eu tenho que obedecer, porque é uma regra boa, é uma boa regra de ética, uma boa regra moral, e porque aquilo é bom para mim, porque aquilo vai me dar um bom nome, ou vai me trazer benefícios, e porque eu acho certo. Não, eu faço isso porque Deus mandou, primeiro. Segundo, porque esse Deus é o meu Deus. E terceiro, porque esse Deus me salvou e eu sou grato a Ele, eu amo a Ele. Então é uma expressão de amor a esse Deus. Pergunta 102. Essas coisas nos pertencem? Porque alguém pode perguntar assim: bom, mas isso tem a ver com Israel. E vocês vão encontrar pessoas que vão ensinar que os 10 mandamentos não são para os tempos do Novo Testamento, não tem nada a ver conosco. Você foi lá para Israel. Não, meus irmãos, não é assim. Essas coisas nos pertencem? Sim, resposta. Porque elas figurativamente incluem e implicam todos os livramentos da igreja. E além disso, esse também foi um tipo de uma maravilhosa libertação realizada por Cristo. Falei para vocês semana passada, todo livramento, toda salvação vem do Senhor. Aquele Deus que salvou Israel do Egito é o Deus que nos salva todos os dias, que nos faz ter força para levantar da cama, que põe lá o nosso café na nossa mesa. Você vai dizer assim: mas pastor, não fomos nós que trabalhamos? Mas Ele que nos deu a força para o trabalho, os dons para o trabalho, a oportunidade do trabalho, Ele que nos dá o nosso dinheiro. Tudo é salvação, tudo vem dEle. Ele está nos livrando dessa doença através das vacinas que tem diminuído o contágio dessa doença, dessa praga que apareceu aí desde 2019, né? Então, toda a salvação, tudo que nós pensarmos, irmãos, vem dele. Ele que nos salva. Mas existe essa salvação maior, digamos assim, que é que ele operou no Senhor Jesus. Todos nós, como já estudamos no catecismo, na verdade, todos os domingos falamos, e hoje nós vamos lembrar na ceia do Senhor, todos nós estávamos mortos, miseráveis, éramos mendigos, destinados ao inferno, a uma prisão eterna, maldita, mas Ele veio e nos salvou da própria ira dele, da própria ira de Deus, enviando o seu Filho que morreu numa cruz terrível, pagando por nossos pecados. E o Egito, Deus, estava lá o povo de Israel, debaixo do chicote, da maldição, apanhando, sofrendo, como escravos no Egito, e Deus salva o seu povo, liberta, envia as 10 pragas sobre o Egito, conduz a eles, abre o mar vermelho e os leva à terra prometida. Tudo isso é um tipo da nossa salvação, é que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Então essas coisas nos pertencem. Hoje eu posso dizer, portanto, que o Senhor Deus, que escreveu os 10 mandamentos, que me deu os 10 mandamentos, Ele é aquele que tem autoridade para decretar esses mandamentos. Ele se tornou meu Deus em Cristo e Ele me salvou em Cristo. Eu amo a Ele, eu sou grato a Ele. Eu obedeço cada mandamento naquilo para mim, como João vai dizer lá na sua carta, no capítulo 5, 1 João capítulo 5, os mandamentos não são pesados. Aquele que tem fé vence o mundo. Os mandamentos para mim são expressões do amor. Quando eu amo alguém, não me é pesado fazer alguma coisa que essa pessoa se agrade. Eu amo a Deus, a minha alegria é servir ao Senhor,
Por isso, para mim, é um prazer, é uma alegria os 10 mandamentos. Isso é cristianismo, irmãos. Isso é obediência evangélica, obediência cristã, obediência bíblica. Você vê que é muito diferente, repito, de moralismo, mero moralismo, que só tem regras mecânicas. Às vezes a pessoa não gostaria até de fazer outra coisa, mas vai fazer porque tem que fazer, porque aquela é a regra do jogo, ou porque aquilo é bom para ela em algum sentido, mas não, é amor a Deus. Eu faço aquilo, eu obedeço aqueles mandamentos por amor. Pois bem, meus irmãos, deixa eu fazer aqui, dar uma pausazinha. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então vamos continuar, né? Agora nós vamos entrar, até aqui foi só a introdução. Nós vamos entrar agora realmente no estudo dos 10 mandamentos. Começando pelo primeiro. Qual é o primeiro? Pergunta 103. Qual é o primeiro mandamento? Resposta: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Esse é o primeiríssimo mandamento e eu posso dizer assim, num certo sentido, é o que dá base a todos os outros 9. É o que dá sentido a todos os outros 9. Se nós não tivéssemos este mandamento aqui, nós não poderíamos entender os outros 9. Vocês percebem isso? Porque a partir dos outros, mesmo os mandamentos que se referem a Deus, depende desse, né? Porque eu não vou fazer mais de escultura, porque eu vou adorar a esse Deus único, que eu adoro só Ele, porque Ele existe, porque Ele é o único Deus a quem eu adoro. Eu não vou usar o nome dEle em vão, porque Ele é o meu Deus. Eu vou guardar um dia para Ele, porque Ele é o meu Deus. Todos os mandamentos dependem desse. Esse aqui, ele é, portanto, o mandamento, em muitos sentidos, então, o mandamento principal. Então, a resposta do primeiro mandamento qual é? Não terás outros deuses diante de mim. A pergunta 104 vai, então, tratar do significado deste mandamento. O que Deus exige de você no primeiro mandamento? Resposta: resposta, que eu, não desejando prejudicar a minha própria salvação, evite e me desvie de toda idolatria, magia, ritos supersticiosos e oração a santos ou a outras criaturas. Que eu, sinceramente, reconheça o único Deus verdadeiro, confie nele somente. Que eu busque nele todo o bem, que eu, de forma humilde, paciente, ame-o, tema-o, honre-o com todo o meu coração. Em suma, que eu desista de qualquer coisa que de alguma forma vá contra a sua vontade. O texto, vocês percebem aqui, ele é extremamente rico e o que eu vou fazer, na verdade, é ainda que, pela graça de Deus, espero explicar, mas ainda superficial. Isso aqui é um estudo que os irmãos devem, de vez em quando, voltar aqui, esse documento, meditar, procurar entender melhor. E daqui a pouco eu vou falar para vocês que nessa série dos 10 mandamentos eu vou trazer para vocês um outro documento reformado que vai nos ajudar no estudo dos 10 mandamentos. Mas daqui a pouco eu falo para os irmãos. Então vamos entender o que Deus exige de você no primeiro mandamento. Vamos começar então explicando agora, meus irmãos. Que eu, não desejando prejudicar a minha própria salvação, evite e me desvie de toda idolatria, magia, ritos supersticiosos, oração a santos e outras criaturas. Vamos começar por essa parte então. Irmãos, quem é salvo, verdadeiramente salvo, adora e serve a esse Deus e tem esse Deus unicamente como seu Deus, né? Então, para que eu não prejudique a minha própria salvação, eu devo evitar a idolatria e todo tipo, enfim, dessas coisas que são atribuídas a outros deuses e não ao Senhor. Vamos ler alguns textos aqui. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, por favor, abra sua Bíblia.
Diz aqui a palavra do Senhor. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Não sabeis, 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os, irmãos? Idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos ler o 11 para nós entendermos melhor. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Irmãos, eu falei para vocês, encerrei o estudo semana passada dizendo assim, já que os 10 mandamentos não é mero moralismo, mas eu faço aquilo por amor a Deus, por que eu faço? Por que eu obedeço os mandamentos? Por amor ao Senhor, não é? Por quê? Eu olho para Deus e obedeço os mandamentos por 3 motivos. Primeiro, porque Ele é Deus, Ele tem toda a autoridade para me ordenar como eu devo viver. E eu, como eu amo a Ele, como eu adoro a Ele, como Ele é o meu Deus, então para mim aquilo não é problema. Eu não sou rebelado, mas eu aceito o que Ele manda porque Ele tem autoridade para mandar, porque Ele é Deus, o único Deus verdadeiro. Não existe outro. Primeiro, esse motivo. O segundo motivo é porque eu olho para Ele não como o Deus tão somente, que é verdade, Ele é o Deus único e verdadeiro, mas Ele é mais que isso. Ele é o meu Deus. Há algo pessoal aqui. Então, no trono do meu coração não existe outro Deus, mas Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Deus, né? E isso para mim é como coloca aqui o catecismo anteriormente, isso para mim é uma generosidade, isso me encoraja evidentemente a obedecê-lo. Ele foi tão generoso, eu não merecia, mas no seu Filho Jesus, Ele se fez o meu Deus e Ele agora é realmente o meu Deus. No trono do meu coração eu não quero outro Deus, eu tenho Ele como meu Senhor. Em terceiro lugar, eu obedeço a Ele porque Ele me salvou. Ele veio, enviou o seu Filho, Ele se encarnou, Ele viveu uma vida santa, morreu por meus pecados e é o meu mediador. Me libertou da minha miséria. Então eu sou grato a Ele, eu amo a Ele. Eu fui salvo, eu fui lavado, eu fui purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, então, eu obedeço os mandamentos, porque Ele é Deus, porque Ele é o meu Deus e porque Ele me salvou. Note, eu encerrei semana passada com essa notinha aqui, com essa lembrança importantíssima. A salvação, portanto, não é pelas obras. Eu não faço essas coisas para ser salvo, mas eu faço essas coisas porque eu já fui salvo. Eu faço essas coisas porque a graça de Deus, ela já operou na minha vida, ela já operou no meu coração. Então é por isso que eu faço isso. Não para ser salvo, mas em gratidão, porque eu já fui salvo. Quando o catecismo ele coloca aqui, eu preciso explicar tudo isso para que não tenha nenhum mal entendido. Quando o catecismo ele responde aqui, o que Deus exige no primeiro mandamento? Resposta, na pergunta 104. Que eu, não desejando prejudicar a minha salvação, evite me desvie de toda idolatria. Por que isso? Significa, por acaso, que eu estou ganhando a salvação com aquela obediência, não me tornando idólatra, como se a salvação fosse pelas obras? De forma nenhuma, diante de tudo que nós já temos visto, esse não é o sentido. Mas o sentido é que a minha salvação, se eu sou realmente salvo, se eu sou realmente lavado, se eu fui realmente purificado pelo sangue do Cordeiro Jesus, eu não sou idólatra. Eu não sou idólatra. Eu sou uma pessoa que tenho o Deus verdadeiro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esse Deus é meu, né?
Eu sei, eu creio que Ele é o verdadeiro Deus, Ele é meu Deus e Ele me salvou. Eu não quero mais viver para os ídolos. A vida idólatra, a vida que tem muitos deuses, e o mandamento é: não terás outros deuses diante de mim, deuses no plural, porque os homens, eles são criativos para criar Deus, eles criam Deus de todo tipo, de acordo com o coração, de acordo com o agrado deles, de acordo com aquilo que mais lhes seja agradável, eles criam. Uns vão adorar o dinheiro, outros vão adorar um filho, outros vão adorar a casa, o carro, outros vão adorar o prestígio, a profissão, o que for. Eles sempre vão adorar deuses, e os deuses deles serão de acordo com o seu coração. Isso é impiedade, isso é a vida de pecado, isso é a vida de desobediência a Deus, é a vida que não tem nada a ver com Deus, é a vida do mundo, é a vida dos homens em Adão. Desde que Adão pecou, ele é um idólatra, ele serve deuses. Caim servia a Deus, outro Deus, não o Senhor. Abel não, Abel servia ao Senhor. Por isso que, note bem, por isso que Deus não aceitou, vocês conhecem a Bíblia lá no capítulo 4, Deus aceita o sacrifício de Abel, não aceita o de Caim. Por quê? Porque o Novo Testamento vai dizer, Abel tinha fé, Caim não. Caim era incrédulo. Abel ofereceu aquele sacrifício como um culto verdadeiro ao Deus verdadeiro. Abel, Caim não. Caim fez ali um agazinho ali, fez ali uma aparência de culto, mas dentro dele ele era idólatra. Por isso que Deus rejeitou. Aquilo era um culto profano, porque o coração dele era idólatra. Eu quero estabelecer, deixar bem claro aos meus irmãos, que idolatria é coisa de ímpio. Que vida ímpia é vida idólatra, mas a vida cristã é uma vida de adoração, é uma vida de combate à idolatria. É claro que isso vai ser uma luta, mas o cristão, ele vai batalhar continuamente para que nada tome o lugar de Deus, porque isso, meus irmãos, é uma vida ímpia. Portanto, é nesse sentido que nós não vamos prejudicar a nossa salvação não nos tornando idólatras. Por quê? Vamos ler agora o texto e vamos ver como Paulo ali coloca as coisas aqui na ordem correta. Observem comigo o capítulo 6, versículo 10, que Paulo diz assim: não erreis. Paulo está dizendo assim, observem, esse tipo de gente não vai entrar no céu, esse tipo de gente não é salvo, esse tipo de gente vai para o inferno, esse tipo de gente não herdará o reino de Deus. Quem? Quem são eles? Não erreis. Os fornicadores, os idólatras, adúlteros, feminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Ímpios, que adoram deuses e deuses. Eu quero enfatizar aqui o pecado da idolatria. Paulo cita vários pecados aqui, mas eu quero enfatizar o pecado da idolatria, que esse é o pecado, digamos assim, em certo sentido, principal, ou essencial, aquilo que vai dar fruto não, vai dar, digamos assim, vai resultar em todas essas outras imundícias, em todos esses outros pecados. Mas a questão é essa: o ímpio, ele é idólatra, o ímpio, ele não entrará no reino de Deus, o ímpio não nasceu de novo. Vocês lembram que Jesus disse a Nicodemos: quem não nascer de novo não verá o quê? O reino de Deus, o reino dos céus, não vai ver. O coração dele tem um ídolo e ele serve esse ídolo. Mas olha o que Paulo diz no versículo 11. Paulo diz: é o que alguns têm sido, mas haveis sido o que, irmãos? Lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O que ele está dizendo assim: vocês foram isso, vocês foram fornicadores, vocês foram idólatras, vocês foram adultos, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes. Quer dizer que todos os coríntios foram tudo isso aqui, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que eles participaram de um ou vários desses pecados, eles viviam uma vida assim. Com certeza, tem um pecado aqui que todos participaram, o pecado da idolatria. Todos eles foram idólatras.
Mas agora eles foram lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Meu querido irmão, olhe para mim agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Não é para você responder para mim, mas diante de Deus, diante da sua consciência. Você ama a Deus? Você foi lavado pelo sangue de Jesus? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você olha para Deus já por causa do Evangelho e diz assim: Ele tem toda a autoridade, Ele tem toda a autoridade divina que Ele é Deus de dizer para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Ele é o meu Deus. Ele veio e se tornou meu Deus no seu Filho. Os meus pecados foram pagos naquela cruz. Você ama a Deus? Você ama o Senhor? Então você foi lavado já? Você já foi justificado, santificado? Sobre você já ocorreu a obra do Espírito Santo de Deus? Então, meu irmão, não seja idólatra. Não deixe que nada ocupe o lugar de Deus no seu coração. Deus, Ele é o centro, Ele é o centro de tudo. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Nada deve ocupar o seu coração, nem sua profissão, nem sua família, nem seus bens, nem você, o seu nome, o que for. Nada. Você deve se levantar todos os dias como um cristão e dizer: eu vou adorar o Senhor. Eu vou viver esse dia para a honra, para a glória dele, em louvor a ele. É isso que significa que você vai mostrar para você que você realmente é um salvo, que você realmente foi lavado, que você realmente foi purificado, que você realmente tem o Espírito Santo de Deus. É nesse sentido, meus irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, não fique com dúvida, tá? É nesse sentido que o catecismo ele está dizendo: não desejando prejudicar minha própria salvação, evite, me desvie de toda idolatria. A idolatria é coisa de ímpio. A idolatria é coisa de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Então isso não pode ter na minha vida. Eu já fui salvo. Eu já virei a página. É aquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, 6. Ele vai dizer: vocês já foram justificados, vocês já foram salvos, vocês já morreram em Adão. Lá no capítulo 6 ele vai dizer, portanto: considerai-vos mortos, mortificai a vosso pecado. Eu não amo mais o pecado. Eu não amo mais os ídolos. Eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. Então, se isso é verdade, se eu sou um salvo, se eu quero crescer na minha certeza de que realmente eu sou salvo, é aquele exemplo da árvore, lembra? Você olha para uma árvore e ela dá fruto de acordo com a sua natureza. Então, se eu sou um salvo, eu não posso ser um idólatra. Eu não posso viver para o meu dinheiro. Eu estou na igreja todo domingo, mas eu vivo para o dinheiro, ou eu vivo para a profissão, ou eu vivo para isso, para aquilo, eu vivo para a família. Aí eu vou só lá na igreja domingo, mas a minha vida toda, o centro da minha vida é o meu filho, a minha família, meu dinheiro, o que for. Não. O centro da minha vida é Deus. A partir de agora eu vivo em honra e glória para Ele. É isso que vai mostrar que eu fui lavado, que eu fui regenerado, que eu fui santificado, que o Espírito Santo vive em mim. Lembra, não é moralismo, é porque a graça de Deus já operou na minha vida. Deus, Ele já operou na minha vida. Então, para que eu não prejudique a minha salvação, é isso que vai acontecer. Vamos ler alguns textos mais aqui. Capítulo 10, a mesma aqui de Coríntios, irmãos, por favor. Versículo 5 ao 14. Leiam comigo aí também. Capítulo 10... de 1 Coríntios, do versículo 5 ao 14. Diz assim a Sagrada Escritura: não dá para a gente ler só aqui, para entender direito, bora ler desde o primeiro versículo, tá bom? Vamos lá. 10, primeiro versículo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. Não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Mas olha só a promessa do versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Irmãos, se nós somos dele, nós vamos ser tentados à fornicação, vamos ser tentados à murmuração, vamos ser tentados à idolatria, vamos ser tentados a tudo isso aqui. Mas com a tentação, ele que é fiel, ele vai nos dar o escape para que nós não caiamos. Quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, vai ser tentado à idolatria, mas Deus vai lhe dar graça para que ele não deixe que o dinheiro dele comece a falar mais alto, ou que isso, aquilo, outro, enfim. Ele começa a pensar, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha, estou começando a pensar demais nisso aqui, estou deixando de orar, estou deixando de ler a Bíblia, já estou fazendo as coisas muito mecanicamente. E ele vai nos dar o escape. E dentre as formas de escape que ele vai nos dar, estão as advertências que ele nos dá. Esse texto aqui é uma advertência. Cuidado. Lembrem que muita gente que saiu do Egito morreu no deserto. Por que morreu no deserto? Porque foi adorar o bezerro de ouro. Cuidado. Porque murmurou. Quando os espias vieram dar notícia, eles murmuraram. Eles não creram no Senhor. Saíram lá do Egito, mas pereceram no deserto. Não sejam assim. Isso é advertência, irmãos. Advertência. Se vocês são de Deus, se vocês amam o Senhor, deixem esses pecados. Mostrem que vocês amam o Senhor, honrando o Senhor, amando ao Senhor, servindo ao Senhor. Se você tentados, mas ele vai dar o escape. O escape é Cristo, irmãos. O escape é o Espírito Santo. Olhe para a cruz e diga: não vou me deixar dominar por esse pecado. Ore, vigie, medite. Cuide do seu coração. Olhe para Cristo, descanse nele, confie nele e prossiga pela graça de Deus. A vida cristã é uma peregrinação. Leia aquele livro do John Bunyan, Peregrino, e vejam lá a brilhante ilustração sobre essa vida aqui. É uma peregrinação. Vamos ser tentados. Vem ali as tentações, mas o Senhor nos dará graça. E é assim que nós vamos prosseguindo. 1 João 5,21. Vamos ver aí. 1 João 5,21. Diz a palavra do Senhor. Coloquei esse texto já desse aí num bannerzinho aí, numa imagem. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que advertência, irmão. Mas olha o que ele diz lá no versículo 20. Olha o que ele diz no versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Olha o que ele diz agora. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você já conhece a Deus, não já? Olha o que João está dizendo. Você já não conhece o Deus verdadeiro? Ele já não foi revelado em Cristo? Então, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Guardem-se dos ídolos, filhinhos. Irmãos, isso tem que soar no nosso coração, na nossa mente, porque os ídolos querem entrar, gente. Os ídolos querem entrar, meus irmãos. Mas isso tem que soar dentro de nós, essa advertência. Você já não conhece a Deus?
Não deixa qualquer coisa começar a tomar o lugar de Deus. Guarde-se dos ídolos. São muitos. O mundo está cheio de ídolos. Guarde-se. Olhe para o Senhor, adore o Senhor. Levante cada dia e diga, eu vou viver para Deus. Lembra de Enoque? Enoque andava com Deus. Ande com Deus. Uma expressãozinha dos reformadores. Coram Deus. Andar na presença de Deus. Eu vou andar nele. Eu vou andar na presença dele. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu não vou, meus irmãos, poder ler todos os textos, mas, por favor, leiam cada versículo desse que está aqui. Vamos continuar? O tempo está quase voltando, que ainda temos a ceia do Senhor, mas vamos prosseguir aqui mais um pouco. Que eu, não desejando prejudicar minha própria salvação, evite e me desvie de toda idolatria. Aí ele cita aqui várias coisas que desviam os homens. Magia, ritos supersticiosos, oração a santos ou outras criaturas. Olha, isso aqui são ídolos. As religiões pagãs, religiões que têm ídolos, isso veio desde os tempos iniciais ali, no Egito, naquelas nações antigas, entre os próprios gregos que tinham uma alta filosofia, todos eles se tornaram supersticiosos, tinham as suas magias, tinham as suas orações a ídolos, e isso se manifestou na história da igreja pelo culto aos santos, pelo culto às divindades foram substituídas na igreja apóstata. Na medida que a igreja foi se afastando, aquelas divindades pagãs foram sendo substituídas pelas orações aos santos, são novas divindades, mas é tudo divindade. Mas, meus irmãos, eu quero também falar, eu já citei aqui dinheiro, nome, filho, família, profissão, o que for. Todas essas coisas no nível mais da vida diária, que não diz respeito diretamente a uma religiosidade, mas todas essas coisas podem se tornar ídolos e nós temos que evitar nos desviar para todo esse tipo de idolatria. Guarde essa advertência das Sagradas Escrituras. Que eu, continuando a ler, que eu sinceramente reconheça o único Deus verdadeiro. Irmãos, aqui nós temos o lado negativo, que é eu devo negar os ídolos, e o lado positivo, eu devo sinceramente reconhecer o único Deus verdadeiro. Vocês lembram que o prefácio dos 10 mandamentos, a primeira parte é: existe o Deus que pode decretar tudo, ele é o Deus verdadeiro. Então, esse mandamento, ele diz: negue os ídolos, não farás não terás outros deuses diante de mim, e tu vais adorar apenas ao Deus verdadeiro. Isso significará que eu vou confiar nele somente. A minha vida toda vai ser baseada na fé nele. Quem adora o dinheiro, confia no dinheiro. Se tem dinheiro, ele está feliz. Se não tem dinheiro, ele está... Quem confia na profissão, confia ali, deposita a sua fé na profissão. Se a profissão está bem, ele está feliz. Se não, acabou para ele. Mas a nossa confiança está onde? No Senhor somente. Confiar nele somente. Buscar nele. Qual é a outra parte? Vamos continuar lendo? Buscar nele todo o bem. Devemos considerá-lo o nosso bem. Como disse um antigo teólogo, ele é o sumo bem. Ele é o bem maior. E quem adora ele considera-o como o bem. Por isso que tem na Bíblia: Senhor é meu pastor, basta, nada me faltará, porque eu já tenho tudo, eu já tenho ele. Outra coisa, que eu de forma humilde, paciente, ame-o, tema-o, honre-o com todo o coração. Eu humildemente,
pacientemente. Humildade tem a ver com a minha submissão diante daquele que é Deus verdadeiro, que é o contrário do orgulho, porque o orgulho, eu quero mandar em Deus e eu quero ser o próprio Deus, mas na humildade eu me submeto a Ele. Paciência tem a ver que as coisas não vão ser exatamente como eu quero, mas como Ele quer, e eu me submeterei à sua vontade. Eu gostaria de ler aqui 2 textos com os irmãos. 1 Pedro 5,5. 1 Pedro 5,5. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos. 1 Pedro 5,5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus, olha só, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humildade diante de Deus. Quando eu sou humilde diante de Deus, eu sou humilde para os outros. Você vê uma pessoa soberba para você, soberba, é porque ela não se humilhou diante de Deus. Se humilhar diante de Deus implica em ser humilde também, em que isso vai, consequentemente, trazer humildade entre as pessoas. Vamos ver também, irmãos, Colossenses 1,11. Colossenses 1,11. Colossenses 1,11. Diz a palavra do Senhor, Colossenses 1,11. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. Paciência, irmãos. Vida cristã é uma vida de paciência. Hebreus 10:36. Hebreus 10:36. Diz assim a palavra. Por que necessitais, Hebreus 10:36, por que necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Porque ainda um pouquinho, olha só o que ele fala, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Se alguém se retirar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, a paciência tem a ver com perseverança. Quem é adorador de Deus se submete a Ele humildemente e segue-o pacientemente. Não é fácil, irmãos. A vida é cheia de lutas, mas ele não desiste. Ele tem fé, ele confia em Deus, ele sabe que Deus não vai falhar. Então, tudo em volta pode ser difícil, mas ele persevera, ele tem paciência. O justo viverá e perseverará pela fé. O justo, quem se retira, porque não é da fé. Mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, irmãos, de forma humilde e paciente, o que eu vou fazer? Ame-o, voltando aqui para a leitura da resposta. Tema-o, honre-o com todo o coração. Amar ao Senhor, que é o resumo do mandamento que ele deu para nós, meus irmãos, em Mateus 22:37. Né? Mateus 22:37. Vou pedir para um de vocês aqui ler para nós. Quem gostaria de ler? Vou começar a colocar os irmãos para ler um pouquinho aqui. Mateus 22:37. Tem um irmão que pode me ajudar lendo para nós? Outro lê Deuteronômio 6:5. Bora fazer assim? Aí a gente adianta um pouquinho. Mateus 22:37. Deuteronômio 6:5. Quem pode ler o Mateus? Pode ler, irmão.
Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amém. Obrigado, irmão. E o Deuteronômio 6,5, quem quer ler? Eu leio. Pode ler. As irmãs também podem ler. Tá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Isso. Vê que o Senhor aqui está confirmando o que está lá em Deuteronômio. Então veja, de forma humilde e paciente, isso tudo é adorar a Deus, viver para Ele, confiar nele, buscar nele o bem, de forma humilde e paciente, amar. Agora outra coisa, temê-lo. Provérbios 9:10 e 1 Pedro 1:17. Deixar com as irmãs agora. Vou lá, minhas irmãs. Os irmãos já leram, agora a gente vai invertendo. Irmãos e irmãs, irmãos e irmãs. Provérbios 9:10. Uma irmã leia para mim, por favor. E outra irmã leia 1 Pedro 1:17. Você vai ler? Pode ler. Tá. Pode ler. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo com a prudência. Amém. Quer ler, irmã Suzana, o outro? 1 Pedro 1,17? Leia então para nós. 1 Pedro 1,17. Pessoal, tá bom diferente, tá? Tá, não tem problema não. E se invocar com pai que sem acepção de Jesus, julga segundo a obra de cada um, andar em comum durante o tempo do nome de vossa vida. Amém. Obrigado, irmãos. Então veja, temer a Deus. Temer a Deus o que é? É honrar, respeitá-lo. Ter um grande respeito. E aqui tem outra palavrinha, honre-o, né? Então, eu vou ser humilde e paciente, eu vou amar, de forma humilde e paciente, vou amar, temer e honrar. Né? Aqui, eu vou fazer a leitura aqui de Mateus 4,10. Mateus 4,10 diz assim. Mateus 4,10. Lembram quando o diabo disse para Jesus, né? Mas tinha que ser diabo mesmo, né? Tentar Jesus, né? Olha o que ele diz no versículo 9. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Honrar somente ao Senhor. Então, meus irmãos, ele continua aqui o nosso catecismo. Com todo o coração. Um detalhe que nós sempre vamos voltar nas Escrituras é que essa adoração, ela não é superficial. Deus, ele está no trono do nosso coração. Do trono do nosso coração, nós vamos amá-lo, nós vamos temê-lo, nós vamos honrá-lo de forma humilde e paciente. Isso é confiar só nele, tê-lo só como nosso Deus, buscar nele todo o nosso bem, esperar apenas nele. E aí, resume aqui a pergunta, a resposta. Em suma, que eu desista de qualquer coisa que de alguma forma vá contra a sua vontade. Qualquer coisa que ofenda a ele, que desagrade a ele. Irmãos, nós devemos pensar assim sempre. Senhor, isso te agrada. Senhor, tu és o meu Deus. E eu quero sempre te agradar. Qualquer coisa que te ofender, qualquer coisa que vá contra a sua vontade, Senhor, eu não quero. Lembra de Jesus? Faça-se a tua vontade. Essa é a nossa oração contínua e deve ser a nossa busca contínua. Viver para a vontade de Deus. Eu vou dizer assim, pastor, isso é fácil? Nós não vamos ser tentados? Não, meus irmãos, não é fácil. E nós vamos ser tentados. Mas lembra que Paulo diz, ele nos dará o escape. E nós vamos vencendo. É uma luta, é gradativo, a santificação é um processo, mas cada vez mais os ídolos vão sendo derribados, o Senhor vai se tornando aquele, vamos dizer assim, o Deus
que eu vou amar mais e mais o Senhor, para quem eu vou viver de forma cada vez melhor, aperfeiçoada, santa, para Ele tão somente. Vamos encerrar com a pergunta 105 hoje. O que é idolatria, irmãos, para a gente encerrar? Resposta: idolatria é possuir ou inventar algo em que alguém confie no lugar ou ao lado do único Deus verdadeiro, o qual se revelou em sua palavra. Isso aqui é uma definição muito boa de idolatria. Vamos comentá-la aqui brevemente, mas com a graça de Deus, de forma a esclarecer. Idolatria, primeiro, ou eu já possuo, ou eu invento, né? Eu creio que aqui o sentido de possuir é que eu recebi aquilo já, às vezes até da minha família. Então eu já recebi aquela coisa ali, alguém já inventou antes de mim. Então eu já recebo aquilo, né? Ou eu invento. Em certo sentido, os ídolos são sempre inventados. Ou por mim. Exemplo, pai. Sim, diga. Tá, pode falar. Exemplo. Na minha casa, e nas casas antigas, eu lembro como era das fazendas, tinha uma capela e um santuário. Santuário cheio de imagens. Quer dizer, aquilo já ficava para os filhos, para os netos. É mais ou menos isso daí. Sim. Essa parte. Sim. Alguém já ficava com aquilo. Já herdava aquela. Aí continuava, todo ano, meu pai para celebrar a missa lá, para fazer a festa, matava um porco, comia, fazia farra, e todo ano tinha. Era uma herança maldita. Sim, é isso mesmo, tem a ver, né? Muito bem, irmão Sidônio. Então, a idolatria, eu possuo já isso, ou invento algo em que eu confio no lugar de Deus. Você lembra que o culto a Deus tem a ver com reconhecer a Ele como verdadeiro e confiar nele somente? A idolatria tem a ver que eu confio em alguma coisa ou em alguém, tendo eu já possuindo isso ou inventando isso, né, na minha vida, que eu confie como se fosse Deus. Então a minha esperança está naquela coisa, naquela pessoa, ou naquele objeto, ou naquele ídolo, naquele santo, enfim, né? Lembre, uma advertência muito importante, tá? Existe esse tipo de ídolo que é mais religioso, que o irmão Sidônio citou, mas lembre que podemos adorar inclusive as coisas da vida, ou até nossa família, se tornar um ídolo. E outra advertência importante que eu tenho visto muito hoje, o risco, cuidado com a idolatria política. Tem gente que só fala em política na rede, só fala em política, essa coisa de direita, esquerda, não tem mais outra coisa para falar, né? E vive para isso, mas não fala mais de Cristo? Cadê Cristo? Cadê o Evangelho? Cadê a esperança? A esperança nossa não é política, meus irmãos, nossa esperança é o quê? Cristo. Muito cuidado, que essa é sutil demais, essa coisa da política. E idolatria política existe desde os tempos dos primeiros povos. Lembra de Faraó? Faraó não era um rei? Faraó não era adorado como um Deus? Então, cuidado. Políticos, nós temos que orar pelos políticos, nós temos que interceder por eles, obedecê-los, porque eles são autoridade, mas nunca a nossa esperança está em política. Eu não confio em política. A minha confiança está no Senhor e a minha vida deve ser para Ele. E esse é o ponto importante. Então, cuidado. Então, a idolatria, ela é muito nesse aspecto de que eu confio, olha só, ou nisso, ou alguma coisa ao lado de Deus. Eu digo assim, não, mas eu adoro a Deus. Isso acontece muito na igreja romana. Não, eu confio em Jesus, mas confio também em Maria, né? Então, ou é uma confiança absoluta em algum outro ídolo, ou é uma confiança dividida em Deus e no ídolo. Tudo isso é idolatria, porque a confiança em Deus, ela é, irmãos, absoluta. Ela é exclusiva. Eu confio unicamente no Senhor Deus verdadeiro, o qual se revelou em sua palavra. Então, o que é idolatria? Idolatria é possuir ou inventar algo em que alguém confie em lugar ou ao lado do único Deus verdadeiro, o qual se revelou em sua palavra.
Isso é idolatria. E nós devemos, lembra que eu falei no início, eu amo Jesus? Irmãos, todo dia vai aparecer ídolos para nós confiar. Todo dia. Tentação mesmo, sabe? Mas eu digo assim, não. Minha confiança não está no meu dinheiro. É bom ter dinheiro é bom, dinheiro é útil. Não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Está vendo a idolatria? Quando eu amo o dinheiro. O dinheiro é bom quando eu vejo ele como dinheiro, não como ídolo. E assim é tudo na vida. Filho, pai, mãe, família, mesma coisa. Vou amar, vou honrar, vou orar, mas nunca vou querer tornar uma dessas pessoas queridas como ídolo para mim. Então, confie e descanse e adore só o Senhor. Vamos ler o último texto de hoje? Filipenses 3,19. Encerramos por aqui, meus irmãos. Filipenses 3,19. Filipenses 3,19. Versículo 17 em diante. Bora lá. Filipenses 3:17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam que nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, meus irmãos, em resumo, nós aprendemos hoje que o nosso único Deus que devemos viver, adorar, confiar e amar e servir e honrar de todo o nosso coração é o Deus revelado nas Escrituras em Cristo Jesus, e que a idolatria deve ser combatida com toda a graça que Deus nos der para isso. Vamos resistir à idolatria e vamos confiar unicamente no Senhor. Irmãos, tem um outro documento reformado que eu gostaria de ler com vocês junto com este documento que eu vou usar como um acréscimo, que é o Catecismo Maior de Westminster. Esse catecismo, irmãos, é a melhor exposição, na minha humilde opinião, dos 10 mandamentos que nós temos, né? E eu gostaria de aproveitar isso. Pensei assim, eu não posso deixar, né, de trazer também para os irmãos, paralelo a esse aqui, o Catecismo Maior. Então nós vamos estudar, semana que vem, o que o Catecismo Maior fala sobre o primeiro mandamento, tá bom? Ou eu mando o PDF para vocês, o texto, ou se for possível eu trago impresso aqui, mas se não der para trazer impresso, mas ao menos eu vou mandar para vocês, tá bom? E aí nós vamos estudar aqui, semana que vem, o primeiro mandamento, conforme o Catecismo Maior de Westminster, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor, Ele nos abençoe, nos dê a sua graça. Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos estudar nesta manhã o primeiro mandamento, Senhor, conforme aqui o nosso tão amado Catecismo Ortodoxo, tão bíblico. Rogamos que essas lições, esses pensamentos de hoje fiquem no nosso coração guardados e que nós possamos tão somente, Senhor, nosso Deus, adorar ao Senhor todos os dias, crescer nessa adoração, nesse culto, fazer tudo por amor e honra e glória ao seu nome, e nos guarde da idolatria, nos guarde de nós confiarmos em qualquer coisa, Senhor, seja intelectual, seja física, seja até mesmo ídolos das religiões, que nossa adoração seja somente ao Senhor, em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome, hoje e sempre, no Senhor Jesus Cristo. Glorificado sempre. Amém.